Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Vamos resolver aqui esse exercício sobre movimento vertical e queda livre, ok? É o exercício P94. Olha só, do topo de um edifício, a 20 metros do solo, atira-se um corpo verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o tempo de subida do corpo. Letra B, o tempo de chegada ao solo. Letra C, a altura máxima. Ok? Pessoal, é o seguinte, esse gráfico aqui, olha, esse desenho ilustrativo, representa o movimento desse corpo. Ok? Primeiramente, quando se tratar de um lançamento vertical, tá certo? Lança-se um corpo verticalmente para cima, nós vamos adotar a trajetória para cima, ok? Vamos adotar a trajetória para cima, ok? Como a velocidade, o sentido do corpo também é para cima, no mesmo sentido da trajetória, então a velocidade ela é maior do que zero, ok? É um movimento progressivo, velocidade é maior do que zero. E a aceleração da gravidade ela é negativa, é menor do que zero. Então, quando a trajetória for orientada para cima, e o deslocamento for de baixo para cima, no mesmo sentido da trajetória, nós vamos adotar a velocidade menor do que zero e a aceleração da gravidade menor do que zero, negativa. Tá certo? Outra informação que nós podemos obter é o seguinte: esse lançamento ele é feito a 20 metros do solo. Então, é feito aqui a 20 metros. Nessa posição aqui, de 20 metros do solo. Olha só. A origem está aqui no solo. O lançamento é feito a 20 metros do solo. Então, nós temos o seguinte, que o espaço inicial é 20 metros. A velocidade inicial é dada, que é 10 metros por segundo. E a aceleração da gravidade, nós falamos aqui que ela é menor do que zero, ela é negativa, ela é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que 10? Está aqui, o problema dá, tá certo? E a aceleração da gravidade é algo que varia. Varia de 7,75 a 9,98, dependendo do local onde se está localizado. Ok? Então, para efeito de simplificação de cálculo, nós adotamos a aceleração da gravidade igual a 10, tá certo? 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Olha só, letra A. Para nós descobrirmos o tempo de subida, nós temos que determinar, pessoal, primeiramente, a equação horária desse movimento, tá certo? Qual é a equação horária? É a equação do espaço em função do tempo e a equação da velocidade em função do tempo. Então, nós temos que, primeiramente, determinar essas duas equações. A primeira, S é igual a S0, espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, isso aí tudo dividido por 2, tá certo? S é igual a S0 mais V0, T mais GT ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou fazer a substituição, ok? Espaço final é igual a espaço inicial, é igual a 20, está aqui. Vou substituir aqui por 20, ok? 20. Mais por quê? Porque a velocidade é maior do que zero. Velocidade inicial que é igual a 10. Eu vou colocar 10 vezes o t. Então, 10 vezes o t é 10t. Mais g. Só que o g ele é negativo, então não posso colocar mais. Vou colocar menos. Menos. O g vale quanto? Vale 10. 10 vezes t, tempo ao quadrado. Olha só, tempo ao quadrado dividido por 2. Vou fazer essa continha aqui. Eu tenho 20 mais 10t menos 10 dividido por 2 é igual a 5, 5t ao quadrado. Eis aqui, então, a função do espaço em função do tempo. Ok? Agora eu vou determinar, pessoal,
a função da velocidade. Aqui nesse cantinho aqui, a função da velocidade em função do tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. V é igual a V0 mais GT. V é igual a V0 mais GT. Então, velocidade é igual a velocidade inicial. Nós temos aqui, ó, aqui, 10. Então, vou substituir aqui por 10. A aceleração da gravidade é negativa. Vou colocar menos 10 vezes o tempo. Pronto. Terminei a equação, a função da velocidade em função do tempo. A equação horária da velocidade em função do tempo. Tá certo? Agora eu vou ter que determinar o tempo de subida. Para me determinar o tempo de subida, pessoal, eu vou usar essa equação aqui. Ó. A equação da velocidade em função do tempo. Por quê? Porque, olha só, esse objeto ele vai ser lançado aqui, ele vai subir até atingir aqui, olha, uma altura aqui, ó, uma altura máxima. Ok? Quando ele atinge a altura máxima, ele para, ou seja, a sua velocidade é igual a zero. Ele é lançado, a velocidade vai diminuindo até ele parar. Parou, a velocidade é igual a zero, aí ele começa a descer novamente. Então eu tenho aqui, olha, essa função aqui, da velocidade em função do tempo, vou colocar aqui, ó. Tá certo? E vou determinar o tempo de subida, ok? V é igual a quanto? V é igual a 10 menos 10 t. Vou fazer, pessoal, V é igual a zero, porque na altura máxima, a velocidade é igual a zero, tá certo? E o tempo de subida ocorre justamente quando a velocidade se iguala a zero, tá? Então, V é igual a zero, vou colocar zero é igual a 10 menos 10t. Tenho aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, vou determinar o valor do t, então. Vou passar esse menos 10t para o primeiro membro com o sinal trocado. Vai ficar mais 10t é igual a 10. Então, eu vou ter que t, pessoal, é igual a 10 dividido por 10, olha só. Esse 10 do segundo membro dividido por esse 10 que está multiplicando aqui o t, ó. Passou dividindo, ok? Cancelei 0 com 0, sobrou 1 e 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. 1 o quê? 1 segundo. Então, meus amigos, o tempo, vou chamar de t, ts, o tempo de subida, é igual a 1 segundo. Demorou 1 segundo para subir. Ok? A letra B, o tempo de chegada ao solo. Veja bem, eu falei para vocês na questão anterior que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, pessoal, quando o móvel ele é lançado do solo. Quando ele é lançado do solo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida até ele chegar novamente ao solo. Só que ele foi lançado aqui de uma altura a 20 metros do solo. Então, olha só, ele, dessa posição 20 até a altura máxima, levou 1 segundo. Para voltar para a posição de 20 metros, leva mais 1 segundo. Então, é 1 segundo dessa posição de 20 metros até a altura máxima, e da altura máxima, para ele retornar essa posição de 20 metros, demora 1 segundo. Então, eu tinha falado que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de chegada ao solo, quando ele é lançado do solo, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Mas nesse caso, não. Tá certo? Eu vou ter que determinar o tempo que ele vai chegar ao solo de uma outra forma. Ok? Vou determinar esse tempo através da equação do espaço em função do tempo. Essa equação aqui. Tá? Vou explicar por que para vocês. Vou colocar primeiramente essa equação aqui. Olha. S é igual a 20 mais 10t menos 5t ao quadrado. Eu não posso usar aqui, olha,
a soma do tempo de subida com o tempo de descida, porque esse objeto não foi lançado do solo, ok? Quando é lançado do solo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá certo? Porque ele subiu a partir do solo e ele chegou ao solo. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ok? Veja bem, ele é lançado aqui de uma posição a 20 metros. Então, ele vai subir, aí ele vai descer, ó. Só que quando ele desce, pessoal, ele bate aqui no solo, num determinado tempo. Quando ele toca o solo, qual é a posição dele quando ele toca o solo? A posição final desse corpo quando ele toca o solo. A posição dele é justamente essa, olha. Ele está o que? Na origem. Então a sua posição é igual a 0. Ele está na posição 0 em relação a essa trajetória aqui. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa equação aqui, horária do espaço em função do tempo, eu vou fazer essa posição final aqui igual a 0. Eu fazendo essa posição final igual a 0, assim, olha, a posição final dele é igual a 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter a seguinte equação: 20 mais 10t menos 5t ao quadrado. Veja bem, o que é isso aqui que eu tenho? É uma equação do primeiro, aliás, do primeiro não, uma equação do segundo grau. Eu tenho que resolver essa equação aqui do segundo grau. A gente aprende a resolver a equação do segundo grau no 9º ano, tá certo? A gente calcula o delta, né? Tudo direitinho. Então, veja bem, eu vou pegar isso aqui e vou passar tudo para o primeiro membro, com sinal trocado, tá certo? Olha, isso aqui eu vou passar para lá, vai ficar positivo, vai ficar 5t ao quadrado. Esse aqui passa para o primeiro membro, vai ficar menos 10t. Isso aqui, o 20, passa para o primeiro membro, vai ficar menos 20. É igual a 0. Olha só, pessoal. Quando eu tenho uma equação assim, desse tipo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir o primeiro membro por um número. Eu posso simplificar essa equação, para ficar mais fácil de eu trabalhar. Tá certo? Veja bem, eu tenho 5 aqui, ó. Eu verifico logo se eu posso dividir isso aqui por 5, tá? Porque tem um 5 aqui. Vê se eu consigo dividir isso aqui por 5, isso aqui por 5, isso aqui por 5. Dá para dividir? Dá. Então eu vou dividir, ó. Vou dividir isso aqui por 5. Vou dividir por 5. Vou dividir por 5. E vou dividir por 5. O que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Para poder a igualdade se permanecer. Ok? Olha só. 5t ao quadrado dividido por 5 vai ficar o quê? 1t ao quadrado. Né? Cancela, cancela, vai ficar 1t ao quadrado, ou seja, só t ao quadrado. Aqui tem 1 na frente, mas ele não aparece. Menos 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 2t. Menos 20 dividido por 5 dá 4. É igual a 0 dividido por 5 é igual a 0. Ok? Eu tenho aqui o quê? Uma equação do segundo grau. Ok? Vou resolver essa equação do segundo grau e vou determinar o valor do t, do tempo. Tá certo? Então, como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Vou determinar o valor do delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Mas quem é o b? Quem é o a e quem é o c nessa equação aqui? Olha, a equação do segundo grau tem a seguinte forma. Ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, o a, pessoal, é o valor que está multiplicando o termo que está elevado ao quadrado. Então, o termo que está elevado ao quadrado aqui é o t, ó, t ao quadrado. Então, qual é o valor que está multiplicando t ao quadrado? É o valor que está aqui na frente, ó, é o 1. Tá certo? Aqui tem um 1. Então, aqui, eu vou colocar aqui, tá? O a é igual a 1. É o valor que está multiplicando o x, ó, que é o valor que está ao quadrado. O b é a variável que está multiplicando, é o valor que está multiplicando o x. Ok? Aliás, o a é o valor que está multiplicando o x ao quadrado, ou seja, o t ao quadrado. E o
B é o valor que está multiplicando x, ou seja, o B é o valor que está multiplicando t. Quem é o B? O B é o menos 2, está aqui, ó, menos 2. Então, B é igual a menos 2. Quem é o C? C é o termo independente, ou seja, é o termo que não tem x. Qual é o termo que não tem x? É o menos 4. Então, vou colocar aqui, ó, menos 4. Com isso, eu vou determinar o valor do delta. Delta é igual b ao quadrado. Quem é b? B é menos 2. Então, ó, como está negativo, eu vou colocar entre parênteses, tá? B ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Vezes o C. Quem é o C? Menos 4. Que é igual B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Menos com menos é mais. Faço o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. 4 mais 16 é igual a 20. Pessoal, o delta é igual a 20. Tá certo? Acabou a resolução? Não, não acabou ainda, tá? Porque nós temos que determinar o valor do t. Tá? Essa conta toda aqui é para determinar o valor do t. Então, determinei o valor do delta, que é igual a 20. Agora vamos para a próxima página. Ok? Olha só. Eu determinei o valor do delta. O delta, que é igual a 20. Olha, quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Quem é o C? O A é 1. O B é menos 2. E o C é quanto? O C é menos 4, né? Vamos só conferir aqui, tá? Ó, o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 4. Isso. Então, o C é menos 4. Ok? O delta é igual a 20. Então, agora nós vamos determinar o valor do T. Lembra? Ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Só que aqui não é o x, é o t. T é igual, tá certo? Porque aquela equação, a variável é t, não é x. Tá? Vocês estão acostumados a resolver a equação do segundo grau na variável x. Então aqui é t. T é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então quem é o t? T é igual a menos o valor do b. Quem é o b? O b é menos 2. Então eu vou colocar aqui menos 2 mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta, pessoal? É 20. Delta é igual a 20. Raiz quadrada de 20. Dividido por 2 vezes o valor do A, que o A é 1. Então, T é igual. Olha, jogo de sinal, menos com menos é mais. 2 mais ou menos raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 eu acabei de calcular aqui, tá? Deixa eu só verificar aqui. Tá? Dá 4, alguma coisa. Deixa eu verificar aqui quanto é a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 não é um valor exato, como por exemplo 16. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. A raiz quadrada de 20, pessoal, vou colocar aqui, olha, tá? A raiz quadrada de 20 ela é aproximadamente igual a 4,47. Aproximadamente, tá? Então eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 20 é aproximadamente igual a 4,47. Dividido por 2 vezes o 1, que é igual a 2. Tá? Agora eu vou determinar o T. Ó, a equação do segundo grau ela tem sempre duas soluções. Só que existe uma solução que não satisfaz e uma solução que satisfaz. Tá certo? Aí vocês vão verificar aqui qual é a solução que satisfaz e a solução que não satisfaz. Ok? Então aqui, a primeira solução que eu vou chamar de T', ou de T1, né? A primeira solução, T' é igual a 2. Eu vou pegar o valor positivo primeiro. Então, mais
4,47 dividido por 2. Aí T' é igual 2 mais 4,47 vai dar 6,47 dividido por 2. 6,47 dividido por 2, pessoal, isso aqui é aproximadamente igual a 3,23. Ok? Então, encontrei aqui uma primeira solução, olha. Uma primeira solução, tá certo? Aqui é uma primeira solução que deu um tempo de 3,23 o quê? Segundos, tá? Uma primeira solução. Agora eu vou determinar aqui, pessoal, a segunda solução. A equação do segundo grau tem duas soluções, tá? Por isso que é do segundo grau. Então eu vou voltar para cá, olha, vou pegar 2 aqui. Não peguei o mais aqui, ó. Agora eu vou pegar o menos. Menos 4,47 dividido por 2. T, duas linhas, é igual 2 menos 4,47 é igual a menos 2,47 dividido por 2. Olha, meus amigos, eu tenho o seguinte, 2,47 dividido por 2 é aproximadamente igual a menos isso aí vai dar quanto? Deixa eu dividir aqui, que agora, rapidamente aqui, pessoal. Eu fiz a divisão e esse valor aqui, pessoal, deu aproximadamente 1,24 segundos. Mas olha só, aqui deu negativo, olha. Não existe tempo negativo, tá certo? Não existe tempo negativo. Não existe tempo negativo. Professor, não existe tempo negativo? Não existe tempo negativo. Tá certo? Tempo negativo, pessoal, seria como se voltássemos ao tempo. E até agora não descobriram uma máquina do tempo, tá certo? Então, o único tempo que satisfaz é esse, olha. T igual a 3,23 segundos. Ok? Então, tá aqui a solução. A resposta é essa. Tá? Essa resposta aqui não satisfaz porque deu negativa e não existe tempo negativo. Ok? Então, em 3,23 segundos, esse corpo ele toca o solo. Tá certo? Agora veja bem. A altura máxima atingida. Ok? Pessoal, existem duas formas de nós calcularmos a altura máxima atingida. Tá certo? Vou calcular das duas maneiras para vocês aprenderem. Tá certo? Vocês lembram que nós deduzimos aquela forma que a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Nós vamos calcular essa fórmula aqui, por essa forma, mas essa altura que nós vamos determinar é a altura em relação ao ponto de lançamento. Ou seja, é a altura em relação ao topo do edifício. Tá certo? Vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Ok? Qual foi a altura, aliás, a velocidade inicial de lançamento? A velocidade inicial de lançamento foi dita aqui, olha. V0 é igual a 10 metros por segundo, só que ele foi lançado, pessoal, daqui do topo do prédio. Então, a altura máxima será em relação ao ponto de lançamento. É a distância daqui do prédio até a altura máxima aqui. Tá certo? Se eu quiser a altura em relação ao solo, eu vou ter que somar mais 20, mais esse valor aqui que subiu. Tá certo? Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Veja bem,
a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Então, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o g. O g é igual a 10. Ok? Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Dividido por 2 vezes 10, que é igual a 20. Corto 0 com esse 0. Sobrou 10 dividido por 2, que é igual a 5 metros. Então, a altura máxima em relação ao ponto de lançamento é de 5 metros. Só que veja bem, pessoal. Nós temos aqui o edifício, olha, o prédio, ok? Ele foi lançado desse ponto aqui, onde a altura é 20 metros em relação ao solo, ok? Só que daqui, olha, ele foi lançado daqui e subiu quanto mais? Ele subiu a mais 5 metros. Então, a altura máxima realmente aqui em relação ao solo, que é isso que está pedindo, tá certo? A altura máxima em relação ao solo, é 20, a altura do prédio, mais esse deslocamento que ele teve de 5 metros. Então, a altura máxima é de 25 metros. A altura máxima atingida é de 25 metros. Porque essa altura máxima aqui que nós determinamos é a altura em relação ao ponto de lançamento, que é o topo do prédio. Ok? Aí você pode dizer, professor, mas está complicado isso. Não tem uma outra forma de calcular? Tem. Olha só. Nós vamos pegar aqui, olha, a equação do espaço. Olha, porque se nós substituirmos aqui, ó, a equação do espaço, resolve tudo. Mas aí nós temos que saber o tempo de subida. Nós temos o tempo de subida. O tempo de subida é 1 segundo. Então a equação do espaço é 20, 10t menos 5t ao quadrado. Então aqui nós temos aqui, ó, S é igual a 20 mais 10t menos 5t ao quadrado. Ora, o tempo de subida é igual a 1 segundo. Veja bem, o tempo de subida foi 1 segundo. Só que é o seguinte, aliás, o tempo de subida foi 1 segundo. Então, eu quero determinar a altura máxima. Vou ter que substituir esse tempo aqui, olha. S é igual a 20 mais 10 vezes 1 menos 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5 vezes t ao quadrado, 5 vezes 1 ao quadrado. Então, espaço final, que é a altura máxima em relação ao solo, é igual a 20, mais 10 vezes 1 é igual a 10, menos 5 vezes 1 ao quadrado é igual a 1. Então, S é igual a 20 mais 10 é igual a 30, menos 5 vezes 1 é igual a 5. Então, S é igual a 25 metros. Ok? Está aqui. A altura máxima atingida em relação ao solo. Certo? Esse S aqui é a equação horária do espaço em função do tempo. Esse espaço aqui é a posição. Então, como ele foi... essa posição aqui marca desde a origem, então esse S aqui é marcado em relação à origem. Ou seja, a origem é o solo. Então, nós determinamos uma posição de 25 metros em relação ao solo. Ok, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse problema. Tá certo? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.